Olá, turminha! Preparados para mais uma aula? Não esquece de treinar o nome da sua escola, o seu nome completo, o nome do seu professor, da sua professora e a data. Chegamos para mais uma aula de português e vamos estudar aqui e fazer a associação da história em quadrinhos e crônica. Vamos falar sobre substantivo, artigo, locução adjetiva. E olha as prosinhas chegando aí. Vamos estudar das páginas 53 a 61. Programa Aprendendo em Casa da Prefeitura Municipal de Petrolina, Pernambuco. Mas atenção! Já pegou aí o seu material? Pegue seu caderno, sua agenda, seu lápis, sua borracha. Assista pelo computador, pelo celular, pela televisão, mas não deixe de fazer as suas atividades. O livro é esse aí, eu já peguei o meu material e estou acompanhando aqui junto com você. Outras linguagens, é o que diz aí na página 53, História em Quadrinhos. Na crônica de Luiz Fernando Veríssimo, com o título Comunicação, nós percebemos o quanto que é importante conseguir se comunicar e principalmente fazer se compreender, ou seja, falar e fazer com que a outra pessoa ou as outras pessoas entendam o que nós estamos falando. Vamos ver essa história em quadrinhos aqui do Humberto, né? Vamos ver como é que o Humberto está se expressando. Humberto em Falando a Mesma Linguagem. Gente, que Humberto mais engraçado! Nessa história, o que é que ele quer comunicar? Quais são as linguagens que ele usa para se comunicar? E em qual momento ele foi realmente compreendido? Começou aqui, ele olhou, depois ele veio, aí depois vem para cá, vem para aqui, não é? E, por último, aqui. Observe bem para responder com bastante atenção. Na crônica Comunicação, o esquecimento do nome do objeto desejado provocou uma conversa muito confusa entre o comprador e o vendedor, né? A língua portuguesa no Brasil recebeu influência das línguas de vários povos que participam da formação de nosso povo, né? Indígenas, africanos, italianos, alemães, franceses. Inclusive, nós falamos sobre isso lá em História, né? E estamos estudando. Por isso, é muito comum haver variação de nomes de uma região para outra. Confira alguns exemplos de diferentes nomes para o mesmo objeto. Olha só. Em Pernambuco, chama-se bilírios. Em Goiás, chama-se ramonas. E em São Paulo, chama-se grampos. Olha só. Cartola pode ser considerado um chapéu masculino de copa alta, né? Muito utilizado pelos mágicos, né? A gente vê nos desenhos. E também pode ser uma sobremesa feita de banana frita em fatias com queijo assado, açúcar e canela, típica de alguns estados do Nordeste. Olha só! Então, cartola pode ser um tipo de comida do Nordeste, assim também como pode ser um tipo de chapéu masculino. E olha só, esse mesmo objeto em 3 estados com nomes diferentes. Para ficar mais legal, né? Aqui tem uma atividade e aí a Pro trouxe para vocês
né, o quanto que isso é interessante. E a minha bonequinha aí mostrando, isso é interessante demais. Então, a comunicação, ela é essencial, porque às vezes a gente está falando uma coisa e as pessoas podem entender outra. Por isso também é importante a gente conhecer como os objetos são conhecidos em outros lugares. E olha só que interessante. Esse TikTok que eu estou trazendo para vocês está mostrando o mesmo objeto com nomes diferentes entre o estado do Ceará e Pernambuco. Ele foi gravado pela minha filha, Sara Rebeca, e pela prima do meu esposo, Anne, que é do Ceará, certo? E quem vai fazer o check vai ser o Samuel Levi, o meu filhinho de 3 anos. E olha só. Diferença de estado. Isso pra mim é ata. Pra mim é pinha, Gigolé. tiara ou diadema, Chilito. salgadinho, Bolacha. biscoito, Biscoito. bolacha recheada, Lapiseira. grafite, Apontador. lapiseira, Invertido. Xuxa. pompom, Bruaca. panqueca doce, Inclusive, vou saudade dessas. E pra mim, isso aqui é bila. pra mim é bolinha de gude. Viu como é interessante? Então, o que aqui em Pernambuco a gente chama de pompom, para eles lá no Ceará chama de Xuxa. E a gente que fala, vou jogar isso no lixo, e eles falam, vou rebolar isso no lixo. E a gente pensa em rebolar em outra coisa totalmente diferente. Então vamos aqui observar o que a página 55 traz para nós. Substantivo e as palavras que o acompanham. Artigo, adjetivo e locução adjetiva. A crônica que nós lemos começa com a frase: é importante saber o nome das coisas. Releia algumas palavras, expressões e frases que o personagem da crônica utilizou porque não lembrava o nome do objeto que queria comprar. Primeira expressão: uma coisa pontuda que fecha. Pontudo numa ponta, certo? É assim. Assim, dobra aqui e encaixa na ponta assim. A comunicação seria muito complicado, né? Se as pessoas não dessem nome àquilo que existe ao nosso redor. Por isso que há nomes para tudo. Nós já estudamos que todas as palavras que dão nome às coisas, né, que já existem, elas são chamadas de substantivos. Então, substantivos são palavras que dão nome a algo, né? Coisas, pessoas, lugares, sentimentos, seres reais e imaginados, etc. Então, tudo que tem nome é um substantivo. E como eu posso falar do gênero dos substantivos? Os substantivos podem ser masculinos ou femininos, certo? Menino, menina, garoto, garota, rato, rata, porco, porca, professor, professora. E aí, esses substantivos são masculinos ou femininos? O que nos ajuda a determinar se as palavras são masculinas ou femininas? Como é que você sabe que menino é um substantivo do gênero masculino, por exemplo, e que professora é um substantivo do gênero feminino? O que é que tem nessa palavra que faz você ter essa identificação? Na letra B, pede para você observar os substantivos que estão aqui e você vai sublinhar. Para o que é sublinhar, você vai passar uma linha embaixo dos substantivos masculinos e vai circular os substantivos femininos, tá bom? Aqui, na página 56, nós temos as seguintes questões, né? Continuação da primeira questão, letra C.
Todos esses substantivos referem-se a seres que têm sexo, sim ou não? O que vocês consideram para determinar se esses substantivos são masculinos ou femininos? E na letra E você vai marcar a alternativa correta. Os substantivos podem ser masculinos ou femininos e só nomeiam seres que têm sexo, o macho ou a fêmea. Os substantivos podem ser masculinos ou femininos, mas nem sempre os seres nomeados por eles têm sexo. E aí? Na questão 2, você vai fazer a leitura dessas palavras que estão no quadro e vai responder aí, né? O que vocês podem fazer para saber se essas palavras pertencem ao gênero masculino ou ao gênero feminino? Uma sugestão. Você pode criar uma frase, uma sugestão, mas também você pode criar uma história. Depois você vai fazer um registro, certo? Com tudo que você aprendeu aqui sobre o gênero do substantivo. Então, podemos concluir que o quê? Todo substantivo pertence a um gênero, certo? Que vai ser masculino ou feminino. Mesmo que se refira a algo que não seja do sexo masculino ou feminino, ou seja, o substantivo pode se referir a coisas, né, objetos que não vão ter sexo. Assim, podemos dizer que os substantivos a seguir têm um gênero, mas não se referem a seres com sexo, ok? Antena, ventania, saudade são substantivos do gênero feminino. Alfinete, furacão, trabalho são substantivos do gênero masculino, ok? Parabéns por todas as suas atividades executadas. Não esqueça de sempre assistir a aula com seu material aberto. Você está de parabéns. Nós adoramos a sua participação e até a próxima aula. Tchau, tchau!